Mas então hoje o culto chama Ungidos por Deus, parte 2. Amém? Então eu coloquei para vocês que muitas vezes nós viemos para este lugar aqui com questionamentos. E deixa eu orar pela palavra antes. Feche seus olhos aí. Eu sei, a gente quer tanta pressa para poder passar a palavra, para poder terminar, para poder acabar no horário. Mas eu quero consagrar a Ti, Senhor, essa palavra agora. De nada adianta, Pai amado. A Tua palavra diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, se alguma vitória vai vir através dessa palavra que vai ser compartilhada agora, tem que vir de Ti, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossos corações essa noite. E agora completa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então eu falei da semana passada que às vezes a gente se pergunta, porque no fundo, parece que sabe. Eu não sei se são todas as pessoas assim como eu, mas parece que eu sei que Deus tem algo a mais para a minha vida, que a vida não é só isso daqui, que a vida não é só trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, juntar, comprar um carro, comprar uma casa, acordar, trabalhar, dormir, encher o tanque do carro, encher o tanque. Domingos nos cultos parece que nada acontece porque Deus é um Deus invisível, mas temos que vir com expectativa. Será que tem mais para mim no trabalho que eu estou? Será que tem mais para mim dentro desse casamento que eu estou? E eu estou aqui nessa noite para te dizer que sim, amado, existe muito mais nessa vida. Existe mais, mas é preciso a gente entrar e querer participar da grande história de Deus. E às vezes é difícil. Um dia eu estava ministrando lá em Jacareí, estado de São Paulo, e eu peguei aquela parte do Expedição Divina onde fala de sair da nossa pequena história. Não tem nada de errado com a pequena história, porque a pequena história é a nossa vida. Não tem nada de errado com a pequena história, não tem nada de errado em sonhar, em ter o teu automóvel, em ter tua casa, em prosperar, não tem nada de errado, mas não pode ficar só nisso. E eu lembro que quando Deus me chamou para pastorear, eu era proprietário da loja Multisportes, o Caleb ainda era pequeno, e eu tive uma conversa com a minha esposa. Eu falei: olha, Deus está pedindo para mim vender a loja e seguir no ministério, tá? Estou sentindo forte no meu coração, mas se eu for fazer isso, tem muitas coisas que vão mudar aqui dentro de casa. Por exemplo, a minha esposa tinha empregada lá em casa de segunda a sábado. De segunda a sábado tinha a mulher todos os dias lá em casa, para limpar a casa, lavar roupa, lavar louça, fazer tudo. Eu disse para ela: isso vai mudar. Outra coisa que vai mudar: hoje, o Caleb, quando ele chegar na idade de 19, 20 anos, quando a Mariana chegar a 20, 21, tem trabalho, é só continuar lá na loja, lá na Multisportes. Vou vender. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que correr atrás de emprego. O que tu acha que eu devo fazer? Vamos fazer, não vamos fazer. E isso era para mim sair da pequena história para pegar e entrar na grande história que eu estou vivendo hoje, viajando pelo mundo, espalhando o evangelho, vendo Deus me usar de maneiras que eu jamais sonhei, jamais imaginei. Só que naquele momento, e foi essa ilustração que eu dei, quem é que já fez esteira em academia? Sabe quando tu está naquela esteira correndo e tu botou uma velocidade boa, tu botou uma velocidade enorme na esteira e tu está ali a 1000 por hora e daqui a pouco tu resolve parar, mas ao invés de tu ir diminuindo a esteira, tu pega e tu simplesmente dá um passo para fora. O que acontece contigo se tu está numa velocidade muito rápida? Tu cai.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei pular para fora. Eu precisei, para mim poder abandonar tudo aquilo que era material, aquelas coisas que eu tinha, que para mim era como se fosse o meu Isaac. Afinal de contas, há mais de 30 anos atrás, no ano de 1987, eu fui para os Estados Unidos só para juntar dinheiro, para poder construir o prédio e montar aquela loja. E de uma hora para outra Deus está me dizendo assim: não, eu quero que tu venda, e eu quero que tu te dedique à obra. Cara, foi pular de uma esteira a 100 por hora e dar de cara no chão e ter que aprender a depender de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, e chorar diante de Deus e as situações que vão passando. Mas se tu não tiver esse ato de coragem, amado, se tu te agarrar demais na pequena história, se tu não pular dessa esteira, tu vai ficar nessa esteira o resto da tua vida como aquele hamster, como aquele ratinho que corre dentro daquele círculo lá, e quando tu vê a vida acabou, a tua vida passou e tu não fez nada mais pelo reino de Deus que tu disse que acredita. Tu não fez nada a mais do que qualquer comum. Tu simplesmente existiu. Tu simplesmente sobreviveu. Tu não viveu a vida que Deus escreveu para ti. Porque a palavra de Deus diz que no ventre da tua mãe Ele te formou. No ventre da tua mãe Ele já planejou os teus dias, e cada um deles Ele escreveu. Cada um deles foi contado. Mas eu quero te dizer, muitos dias da tua vida tu viveu segundo a história que outro escreveu, não a história que Deus escreveu. Muitos dias da tua vida tu viveu segundo a história que foi escrita lá no inferno para roubar, matar e destruir. Eu ontem fui orar para uma senhora, vocês conhecem a dona Terezinha da Saibreira. Estive lá no hospital orando por ela porque ela estava mal, não conseguia nem respirar. Ela foi no encontro. Ela parou de fumar por um período. E aí disseram para ela me contou, perguntei para ela, por que a senhora voltou a fumar os dedos amarelos assim? Porque me disseram, pastor, foram lá em casa, disseram que fulano parou de fumar e morreu. E ciclano parou de fumar e morreu. Eu peguei e voltei a fumar. Depois, a senhora está querendo me dizer que lhe convenceram que fumar faz bem para a saúde? Ela com oxigênio. E eu contei a história para ela, porque ela está quase se aposentando, de um homem por quem eu fui orar no hospital há muito tempo atrás. Ele se aposentou, tiveram que furar ele aqui na garganta, porque ele já não conseguia respirar pela boca nem pelo nariz. Aí fizeram aquilo, não sei como é que chama, traqueia, algo desse... Tracostomia, na traqueia, né? E para falar ele tinha que botar um aparelho aqui, ó, e falava que nem um robô comigo. Ele só trabalhou. Quando ele se aposentou, ele foi para o hospital, ficou uma semana e morreu. E eu falei semana passada, eu quero te dizer, Deus te ungiu para mais do que isso. Amém? Deus tem um destino melhor do que esse para ti. Deus não escreveu para a dona Terezinha que ela tinha que passar a vida dela inteira sendo escrava daquela porcaria chamada cigarro, e agora a vida dela está indo embora por causa daquilo ali. E Deus não escreveu a teu respeito momentos onde você utilizou drogas, ou a meu respeito, vou falar de mim, onde eu utilizei drogas, onde eu me prostituí. Não foi Deus que escreveu isso. Nós temos que optar que história nós queremos viver. A história que Deus escreveu, porque está lá no Salmo 139, eu poderia ler para vocês. Cada um dos nossos dias Ele escreveu. Só que nós temos vivido muito pouco dos dias que Ele planejou para nós. Então tu vai ter que tomar uma decisão muito corajosa para viver para esse Deus. Porque esse Deus falou que a porta que Ele chama você para entrar é estreita. A porta é estreita. E às vezes tu vai ter que sair de um carro andando, de uma esteira 100 por hora,
Porque senão tu não larga essa vidinha. Tu não larga essa vida medíocre. Tu fica agarrado demais nisso daqui. E aí tu te surpreende quando alguém te liga e diz: cara, fulano de tal sofreu um acidente de trânsito e morreu. O velório vai ser tal hora. Aí todo dia tu passa ali na frente do posto de rua, do outro lado tem um cemitério. E todo dia tu enterrando um que se agarrou nessa vidinha. E não viveu a grande história. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que Ele te chamou e Ele te ungiu para algo maior do que essa vidinha. Vive essa vida, curte a tua esposa, curte o teu marido, ame teus filhos, constrói tua casa, compre teu carro, saia de férias, aproveite essa vida, mas participe da grande história. Não te isola somente nessa vida aqui. Amém? E eu falei semana passada que essa igreja aqui, ou tu não resiste ficar aqui, ou tu não resiste ficar sentado no banco. Tu precisa achar algo para fazer, porque é que nem um quartel-general. E o que mais me impacta é que nós somos uma cidade tão pequena, uma cidade tão pequena, uma igreja tão pequena, que tem ido pelo mundo inteiro. E tu pode me contar a história mais triste do mundo, que eu te conto uma mais triste ainda. Se tu me disser assim: pastor, eu não tenho mais chance, eu vou te dizer assim: tu está enganado. Todos nós temos chance agora de pular fora e tentar entrar na história que Deus escreveu para nós. Semana passada eu falei para vocês de pessoas que tentaram até conseguir aquilo que queriam aqui na face da terra, mas não desistiram. Falei sobre Michael Jordan, lembram? Foi reprovado várias vezes. E é considerado o maior atleta de basquetebol dos Estados Unidos, do mundo. Falei sobre o presidente Lincoln, que tentou. Foi 8 eleições até ser presidente. Faliu 2 empresas. Então não importa. Se tu entrou aqui nessa noite desanimado, se tu entrou aqui achando que tu é o único que não foi ungido, não foi escolhido, tu está enganado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém? Deus tem um propósito, Ele te criou com um propósito. E esse propósito tu precisa descobrir. Tu precisa descobrir porque tu foi ungido. E na semana passada começamos a falar a respeito de Davi, que foi ungido por Deus. Samuel, o profeta, está chorando diante de Deus, dizendo: mas e Saul? Saul, tu tinha ungido. Tu também tinha ungido Saul. Saul se agarrou na pequena história. Saul só queria saber da glória dos homens. Saul só queria saber desse reino terreno. E aí Deus disse: vou ter que ungir outro. Vou ter que ungir um homem segundo o meu coração. E Davi foi ungido. Bem jovem. Só que até ele chegar no palácio teve um processo. E eu quero te dizer: Deus já te ungiu. Se tu sabe no teu coração que Deus tem algo maior, Deus já te ungiu. Deus tem algo maior para ti. Mas Deus, Ele unge o homem, Ele unge a mulher, e a partir desse momento, o diabo, ele já não pode mais te destruir, mas ele vai tentar te distrair. Veja só o que eu escrevi ali. Durante este processo, Davi foi ungido quando jovem ainda. Durante esse processo, até chegar no palácio, durante o processo, até chegar no teu propósito de vida, o que está escrito ali? Aquilo que o inimigo não consegue destruir, ele procura distrair. Então ele não pode mais tocar em nós para destruir. Ah, mas ele vai tentar distrair. Ele vai fazer surgir situações e eu não posso me prender. Semana passada eu falei, às vezes é uma namorada, às vezes é um namorado, às vezes é uma empresa, um trabalho, é uma carreira que a gente busca. E a gente perde a história que Deus escreveu para nós. Cada dia que a gente se distrai é um dia perdido. Cada vez que nós damos ouvidos à mentira, nós não podemos escutar a verdade, porque as duas não andam juntas. É como luz e trevas, não andam juntas. Enquanto você continuar acreditando em mentiras, você não vai conseguir acreditar na verdade, de que Deus é bom,
de que Deus te ama, de que Deus tem um projeto para a tua vida. E aí Deus manda Samuel parar de chorar para Saul e disse: não, chega, eu vou ungir outro. Vai até a casa de Jessé, eu vou te mostrar quem vai ser o próximo. Eu vou pegar logo no versículo 7, porque o Jessé trouxe vários filhos para Samuel ungir, e Samuel olhou para aquele mais velho, que era alto, forte, grande. E aí no versículo 7 diz assim, leia comigo: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o Senhor não vê como vê o homem. E eu mencionei semana passada, que bênção, que bom que Deus não enxerga como o homem enxerga. Que bom que Deus não está preocupado com a minha conta bancária. Está preocupado com o meu coração. Jerônimo falou agora há pouco, ele quer a tua vida, o teu coração. Que bom que Deus não quer saber quantas pessoas são meus amigos imaginários, né, no Facebook, ou quantos seguidores eu tenho no meu Instagram. Deus não quer saber. Continua lendo comigo aqui. O homem, vamos lá juntos, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Jessé começou a trazer todos os filhos dele. E Samuel pensava: bom, se não é esse grandão, deve ser esse que é um pouquinho mais baixo. Não, nenhum deles era. Aí perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: o que ele respondeu? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Nem o nome o pai dele deu para ele. Nem o nome do filho ele falou. E assim muitas vezes as pessoas querem nos rotular. Quem é aquele lá, o apacentador de ovelhas? Semana passada eu até brinquei que na minha época as pessoas colocavam rótulo nas pessoas. A mulher que era casada e tinha se separado. Eu não podia brincar com os filhos de uma vizinha lá, porque ela era desquitada. Esse era o rótulo. Era desquitada. Minha mãe não usava o nome da mulher. Não falava o nome dela. O pai de Davi não fala. Ele diz assim: tem mais algum filho? Tenho mais moço. O apacentador de ovelhas. Qual é o rótulo que colocaram na tua vida? Qual é o rótulo que tentaram colocar por você, para que você não acredite que é um ungido, um marcado por Deus? De que te chamaram a vida inteira? Vagabundo, vagabunda, drogado? Eu recebi vários rótulos durante a minha vida. E as pessoas querem marcar você com uma marca diferente, não a marca que Deus tem para ti. Eles querem sempre lembrar aquilo que tu fez lá no teu passado. Ah, aquele Samir lá, pastor, não, aquilo era um drogado. Aquilo não saía de dentro da zona. Nem o nome não falam. Mas Deus não quer saber disso. O mais importante é que Deus não se preocupa com o que eu fiz no meu passado. Porque eu entreguei minha vida para Jesus e o sangue de Jesus me cobre. Na verdade, Ele pega o nosso passado e usa. Amém? A palavra de Deus diz que com o consolo que eu fui consolado, eu vou poder consolar a outros. Com o consolo que eu fui consolado, eu vou poder consolar a outros. Ele usa aquelas experiências que eu tive lá no passado, na droga, no álcool, na prostituição, e às vezes eu consigo ajudar pessoas. E Ele pode usar aquilo que tu passou para ajudar outras pessoas. Então o pai de Davi diz assim: ainda falta o mais novo. E o profeta Samuel disse: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor:
levanta-te e unge-o, pois este é ele. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, amados, o que mais me impressiona nessa história é que todos os outros irmãos foram chamados, menos Davi. E aquele que era para ser ungido era Davi. Então, mesmo que você não tenha sido chamado para a festa, mesmo que você tenha ficado esquecido, Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu. Imagina Davi lá na fazenda do pai dele, apacentando as ovelhas e vendo o profeta Samuel chegar na casa dele. Quem sabe sentindo o cheiro da comida que estavam preparando e ninguém para chamar. Ele ficou lá. Até que Samuel disse, enquanto ele não vier, não tem janta. Então fica tranquilo, porque Deus vai mandar te chamar. Amém? Mesmo que ninguém te chame, Deus vai mandar te chamar. Se tu sente que lá no fundo tem algo mais, se tu sente que tem algo maior para ti na tua vida, Deus vai mandar te chamar. Mas pula fora, pula fora, pula fora. Abre mão dessa vidinha aqui para poder pegar a grande vida de Deus, a grande história de Deus. Teve um missionário, muitos anos atrás, que foi para o Equador. Eu acho que o nome dele era Elliot, sobrenome. E naquela época, eles iam tentar evangelizar uma tribo de índios que era de canibais. E aí os pais e os amigos, era Jim Elliot e mais 2 amigos. E um deles pilotava um avião. E os pais dele disseram, cara, como é que tu vai pro Equador falar do amor de Jesus para uma tribo de índio que são canibais? E a resposta dele foi algo mais ou menos assim, eu não anotei aqui, mas ele disse assim, eu não posso perder aquilo que é que ele falou. Deixa eu tentar lembrar. Eu não posso me agarrar naquilo que eu sei que eu vou perder, que é essa vida aqui. Eu não posso ficar agarrado naquilo que eu sei que eu vou perder e abrir mão da vida eterna que eu não posso perder. De forma alguma eu posso perder. Não sei se foi bem assim que ele falou, mas ele disse assim, eu não posso trocar a vida eterna por essa vida aqui. Em outras palavras foram isso. Chegaram lá e os 3 foram mortos pela tribo de índios e os 3 foram comidos. Os canibais comeram eles e disseram, olha só, tempo perdido. Mas um daqueles índios, antes deles matarem Jim Elliot, ele ouviu a pregação do evangelho. E um deles se converteu. E depois da conversão de um deles, aquela tribo inteira se converteu. A esposa do Jim Elliot foi para o Equador depois. E vários missionários foram para lá. E aquela tribo inteira se converteu. Custou a vida de 3 mártires. Que escolheram uma grande história. Que escolheram, quem sabe no reino, eles estão lá num lugar de total destaque, eu não sei. Mas ele disse essas palavras. Eu não posso ficar me agarrando em algo que já está perdido, que eu sei que eu vou perder. E perder aquilo que de maneira alguma eu posso perder. Então, se tu é ungido de Deus, só recapitulando rapidinho, porque já era, né? Se você é ungido de Deus, você vai ser aprovado primeiro no particular. Diga, no particular. De forma privada, e só depois vai se tornar público. Aqui, Samuel ungiu Davi e anos se passaram para que ele viesse a ser rei. Eu falei a respeito disso na semana passada, eu não posso recapitular tudo o que eu falei semana passada. Número 2, se você... Já é para onde que eu aponto isso para passar para frente? Se você é ungido de Deus,
Você será ungido muito antes de assumir a sua posição. Muito antes. E também vimos isso semana passada. Porque a gente fica imaginando. Aí Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu a cabeça de Davi e disse: agora tem um novo rei de Israel. Tu fica pensando, bom, ele já vai voltar junto com o profeta. Já vai direto para o palácio. Que nada. Demorou muito tempo. Ele teve que voltar para as ovelhas. Diga, ele teve que voltar para as ovelhas. A pessoa que está do lado diz assim: vai ter que voltar para as ovelhas. Diga assim: hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, tudo vai voltar ao normal. Mas bate no teu peito assim: mas mesmo assim, eu sei que eu sou ungido por Deus e a minha hora vai chegar. Tu realmente acredita que é ungido? Tu realmente acredita que é ungido? Bate o teu peito e diz: eu sou ungido por Deus. Amanhã é segunda-feira. As ovelhas vão estar lá. Mas tem um palácio me esperando. Ah, meu Deus do céu. É assim que funciona. Tem um palácio. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então ele é ungido como rei de Israel e ele volta para apacentar as ovelhas. E Deus vai te perguntar: tu está disposto amanhã a me representar lá no teu trabalho, lá na escola, lá onde quer que você está cuidando de ovelhas? Tu está disposto até chegar o momento do palácio? Tu vai ficar firme como um crente verdadeiro até chegar a hora? Ou tu vai ficar murmurando, resmungando? E aí, Senhor, me ungiu há 40 anos atrás. Vocês lembram quantos anos levou para que o primeiro muçulmano se convertesse através da minha vida? Eu falei semana passada. Quem lembra? 24 anos. Primeiro muçulmano. Me disseram isso quando eu me converti. O pastor que me ungiu disse: tu vai ter ministério e muitos muçulmanos vão vir através da tua vida. E aí 24 anos se passam e vê primeiro muçulmano se convertendo lá na Inglaterra, agora quando eu estava lá, pregando numa igreja. E eu falei, Jerônimo lembrou, que a palavra esperar em inglês significa wait. É como um garçom, waiter. Ele fica esperando ali, ao seu serviço, Senhor. Não emburrado. Até quando, Senhor? Mas ao seu serviço, Senhor. À tua disposição. Mesmo que não faça sentido, como está dizendo nesse versículo aí. Mesmo que não faça sentido. Por que esperar 24 anos, Senhor? E quando vão vir os próximos muçulmanos, Senhor? Eu não sei. Mas eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. Amém? Número 3. Se você é ungido, você será a resposta para um problema. Eu falei isso já no final do culto da semana passada. Saul, que era rei de Israel, estava sendo atormentado por um demônio. E mais uma vez Davi não precisa fazer nada. Ele não mexe um palito para poder vir para a plataforma. Ele não mexe um fio de cabelo para poder estar aqui em cima. Ele está lá cuidando, a autoridade sobre a vida dele, que era o pai dele mandou. O pai dele mandou cuidar das ovelhas, lá estava Davi cuidando das ovelhas. Ao mesmo tempo ele fazia poemas, ele escrevia salmos e tocava harpa. Porque cuidar de ovelha deve ser algo bem simples, elas ficam lá pastando e ele ficava lá. Quem sabe hoje seria tocando uma guitarra. Eu não sei como, mas eu acho que ele tocava tão bem, mas tão bem, que as pessoas ouviam. E aí disseram assim: tem um garoto que cuida das ovelhas do pai dele, que toca um solo de guitarra.
que quando a gente passa por lá é uma adoração. E eu creio que se chamar aquele jovem aqui e ele tocar para o Senhor, ó meu rei, esse demônio, esse espírito maligno que está lhe incomodando vai ter que sair. E disseram, quem é esse cara? Davi. E chamaram Davi. E a Bíblia diz que quando o demônio vinha incomodar Saul, Davi tocava a harpa, a guitarra dele, fazia um louvor e os demônios iam embora. Ou o demônio, né, que estava atormentando, ia embora. Então, se tu é ungido por Deus, tu vai ter que ser a resposta para um problema. Eu vou te dizer mais. Se tu é ungido por Deus, tu tem que atormentar quem atormenta as pessoas que estão em tua volta. Tu tem que atormentar quem atormenta o teu líder. Tu tem que atormentar quem atormenta a tua esposa. Vou falar de forma bem prática. Na minha casa, eu sei o que atormenta a minha esposa. Ela chega naquela cozinha, ela vê aquele monte de prato sujo, ela vê aquele monte de coisa por fazer e ela fica atormentada. Aí eu vou lá e acabo com o tormento dela. Lá faço, lavo toda a louça, passo em todos os banheiros, recolho os lixos, tudo, boto todos os lixos do banheiro dentro daquele lixo grande da cozinha, já faço um pacote só e levo lá para baixo. Quem é que disse glória a Deus? Pode aplaudir quem disse. Vamos aplaudir essa pessoa aí. Atormenta aquilo que está atormentando tua esposa, aquilo que está atormentando teu marido. Quando Davi tocava, os demônios não aguentavam, eles eram atormentados. E ele foi parar lá, dentro do palácio. E eu vou te dizer, isso era um teste para Davi. Porque já tinham dito para ele que ele ia ser rei. E agora ele está ali olhando para o trono. E quem sabe ele está pensando assim, tá, e eu estou aqui, tocando pro cara. Eu tinha que estar aqui matando esse cara. Não. É Deus quem tem que tirar o cara. Tu vai ajudar o cara. Mas pastor, não tá, parece estar fora do lugar essa história. Davi não tinha que estar ajudando a Saul. Davi tinha que fazer de tudo para Saul cair fora do trono, para ele assumir logo. Não. Muito tempo. Saul ainda ficou sentado naquele trono. Sabe, amados, a plataforma, acho que eu botei aqui alguma coisa desses para onde mesmo que é o ponto? O que eu fiz? Tem como vocês passar para frente aí para mim? A plataforma é apenas uma posição mais elevada daquilo que fazemos aqui embaixo. Vamos ler de novo. Leia comigo. A plataforma é apenas uma posição mais elevada daquilo que fazemos aqui embaixo. Se não fizermos aqui embaixo, não vai. Se tu não for um servo de Deus aí embaixo, e tu querer só a plataforma, não, eu fui chamado para ministrar louvor, eu fui chamado para ministrar a palavra. Não, mas por enquanto Deus quer tu arrumando as cadeiras. Por enquanto Deus quer tu apertando a mão de cada um que entra lá naquela porta lá. Vai fazer? Se tu não for correto aqui embaixo, se tu não for educado aqui embaixo, se tu não for humilde aqui embaixo, Deus não vai te colocar aqui em cima, meu irmão. Deus está dizendo isso para alguém agora mesmo. Eu preciso que você vá onde quer que você esteja trabalhando, onde quer que eu tenha te colocado. A última ordem que tu recebeu do teu pai, da tua liderança, da tua autoridade, e tu faça o teu melhor lá. E lá tu seja a resposta para o problema. Foi por isso que Davi foi promovido. Número 4. A tua oportunidade vai estar atrelada, diga atrelada, unida ao quê? Obediência.
obediência e humildade. Tu foi ungido, tu está lá dentro do castelo, agora dentro do palácio, tocando para o rei, mas tu precisa permanecer obediente e, diga, obediente e humilde. Não vai dizer para o outro assim, eu me orgulho da minha humildade, não. Davi já estava dentro do palácio, mas a Bíblia diz que ele continuava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele ia lá e tocava para o rei, ele ia lá e cuidava das ovelhas do pai dele, ia lá e tocava para o rei. E um dia o pai dele chegou e disse, meu filho, os teus irmãos todos estão lá na guerra, eu fiz um monte de sanduíche aqui, falando com a linguagem de hoje, tá? Fiz um monte de sanduíche, e eu quero que tu leve para os teus irmãos, e já aproveita e leve isso aqui, dá para os capitães deles também, porque cada um deles tem chefe no exército lá, para que os capitães olhem para eles com bons olhos. Eu fico imaginando, se o profeta de Deus já tinha me ungido como rei, se eu já estou dentro do palácio, olhando para o trono, eu ia dizer para meu pai assim, ó pai, de todos os irmãos, quem teria que estar me servindo eram os outros, eu não vou levar sanduíche para eles. Eu já fui ungido como rei. Só que se Davi não tivesse obedecido, se Davi não tivesse ido lá levar aqueles sanduíches, tudo lá, de pãozinho de forma, ele ia perder uma grande oportunidade. Quem é que estava lá quando Davi chegou? Quem lembra? Golias. Ele não ia ter conhecido Golias. Ele chegou lá e Golias fazia 40 dias que Golias chegava e desafiava todo o exército de Israel. Vocês são o exército de Israel, eu sou Golias. Chegava, e aí? Não tem um. Eu não quero todos, eu quero um só para lutar comigo. E o exército todo de Israel, passo para trás. O rei Saul, que a Bíblia diz que quando Saul foi ungido, ele era o mais alto de todos. Ele era acima de todos, destacava acima do pescoço, assim, de tão alto que ele era. Também, perto de Golias, ele deu para trás. Já pensou se Davi diz eu não vou? Já pensou se Davi aqui embaixo, ele já se enche de orgulho só porque um dia disseram para ele que ele iria ser rei? A oportunidade dele nunca ia aparecer para ele virar herói, para ele ter a promoção que ele teve. E aí ele chega lá e ele diz assim, o que esse cara está dizendo? Eu ouvi direito que ele está desafiando o Deus de Israel? E aí ele diz assim, não tem ninguém para lutar com ele, eu vou lutar com ele. Os irmãos de Davi ficaram até bravos com ele, tinham ciúme. Vai para casa cuidar daquelas ovelhas. Com quem tu deixou aquelas ovelhas lá, guri? E Davi disse, o que eu fiz agora? O que eu cometi algum crime? Eu vou lutar com ele. Levaram até Saul. E Saul disse, tu é muito jovem, ele é um guerreiro profissional, um guerreiro experimentado. E aí sabe o que Davi diz para Saul? Davi diz assim, para vocês, essa vai ser a primeira vez, mas para mim, essa já é a terceira vez. A terceira vez vai ser. Porque teve uma situação quando veio um urso e tentou pegar as ovelhas do meu pai. E eu fui lá com a minha funda, matei o urso. Depois veio o leão, eu agarrei o leão pelo bigode e tirei a ovelha viva da boca do leão. E eu vou fazer a mesma coisa com esse incircunciso filisteu. Quem é esse incircunciso filisteu para dizer o que ele está dizendo? Então precisa ter obediência e humildade. Se ele não tivesse tido obediência e humildade, ele não teria tido essa chance. E às vezes, dentro da igreja, falta demais obediência e humildade. Às vezes, a liderança pede, olha, vamos participar junto. Vamos participar da marcha para Jesus. Vamos participar. Tem um recado aqui.
Ah, tá bom, não precisa. Ah, do Elliot? Yeah, pode botar então. Do Jim Elliot. Eles acharam a frase do Jim Elliot. Tá aí, ó. Vamos ler ali comigo então. Eu tenho que aprender a lidar com esse negócio moderno. Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter. Vamos ler junto? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot. Muito obrigado. Parabéns. Eu vou dar uma salva de palmas para a equipe lá do... Essa igreja está ficando cada vez melhor. Mas às vezes a gente diz assim, ó, ô fulano, eu quero que tu vá ajudar lá nas aulas de ukulele que a pastora Márcia está dando lá na Goiabeira para aquelas crianças lá. Ô moça, está trabalhando? Não. Então enquanto não está trabalhando, vai lá ajudar lá. Ah, eu não gosto de música. Mas minha filha, eu vou dizer uma coisa. A oportunidade pode estar lá. O teu futuro marido está lá. Ele dá aula de educação física lá. Ai, glória a Deus! Por que não me avisou antes, pastor? Obedece e seja humilde, que de repente a tua oportunidade está lá. Bonitão está lá. Vai lá ajudar na escolinha de futebol. Ah, eu nem gosto de esporte. A futura esposa está lá. Ela está preparando o lanche para as crianças. Ai, pastor. Glória a Deus. Vai lá levar sanduíche para os irmãos. Sim, pai. Eu estou aqui para servir. E aí o que aconteceu? Davi mandou vir o gigante Golias. Então, número 5. Para ser elevado, você vai ter que passar por obstáculos. O obstáculo era o gigante, ok? Eu vou ter que correr, não vou mostrar os versículos todos que eu separei, mas para quem conhece a história, a palavra de Deus diz que Golias dá risada quando vê Davi. Diz, tu pensa que eu sou um cachorro para vir atrás de mim com um pedaço de pau e pedra? E Davi disse para ele assim, tu é que vem armado com arco e flecha e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E não esperou muito tempo. Eu sempre digo, Deus é muito inteligente, porque se é para te acertar alguma coisa com uma funda, quanto maior, melhor, meu irmão. Sim ou não? Quanto maior, melhor. É melhor que fosse um gigante, pior se fosse um anão. Se fosse um anão, ia ser muito pior de acertar na testa daquele infeliz. Então, quando Golias começa a falar para ele, tu vem para mim com pau e pedra e não sei o que. Deixa eu pular aqui. Bom, aqui está falando sobre o urso, que eu já falei, sobre o leão e tudo mais. Você precisa ser você, o número 6. Já era, acabou o culto. Só quero achar um trecho aqui do... Saúde para ele assim, tá bom, então você vai ter que colocar minha armadura. Você vai ter que colocar minha armadura. E Davi disse, não posso colocar a tua armadura. Eu não posso colocar a tua armadura. Ele tenta colocar, não consegue nem caminhar. Veja só o versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, o que ele disse? Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, que é um pedaço de pau mesmo, do pastor, né? O cajado de pastor, cajado na mão, escolheu para si quantas pedras? 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje, tipo uma pochete de pastor, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao
filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi. O seu escudeiro ia diante dele. Imagina, vinha Golias e vinha mais um cara segurando o escudo dele. Versículo 42. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o que o gigante fez? O desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha só, um gigante dizendo isso para ti. Vem criancinha, vem bebezinho, que eu vou te dar para as bestas feras do campo, para os abutres vão comer tua carne. Davi, porém, disse para o filisteu, o que ele disse? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi não se acovardou. Quando o cachorro latiu, Davi latiu mais alto. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres dos arraial dos filisteus. Não é só tu, os cadáveres, todo o exército de vocês, dos arraial dos filisteus, darei hoje mesmo para as tais das aves do céu que tu falou, para os abutres e para as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se, presta atenção agora, que eu vou encerrar o culto. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, o que aconteceu? O filisteu se preparou para se encontrar com Davi. Davi deu para trás? O que está escrito ali? Esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Por que vocês acham que Davi correu de encontro ao filisteu? Porque quanto mais perto, melhor para acertar aquela cabeçona. Entendeu? O gigante estava lá ameaçando. Ele falou, cara, quanto mais perto eu chegar, melhor. Enquanto ele estava falando, ele já saiu aqui, ó. Mas eu acho que ele chegou aos 2 passos do gigante, pá! E entrou a pedra. A palavra de Deus diz que a pedra entrou na testa do gigante. No meio da testa. O que aconteceu? Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Lembra que ele tentou pegar a espada de Saul e não tinha? Ele só tinha um pedaço de pau e pedra. Não havia espada na mão de Davi. Mas Davi disse que ia pegar a cabeça do gigante e ia entregar para os abutres. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o gigante, sobre o filisteu, tomou a espada do próprio gigante, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, o que aconteceu? Fugiram. Vamos ficar de pé.